Oi, tudo bem com você? Vamos a mais um vídeo do meu canal, onde eu quero falar com você um pouquinho sobre nutrição, sobre conceitos, sobre mudar um pouquinho e sobre sair do risco, né, da gente cair nas falácias que a gente vê na internet. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre os macronutrientes. Então a gente tem várias formas da gente avaliar os nossos alimentos e se a gente está comendo de forma saudável ou não. E uma das formas da gente compreender o que são os alimentos é entendendo o que são os macronutrientes. Claro que de maneira muito específica, isso é um conceito que nós nutricionistas precisamos saber, mas é importante que você, paciente, que você, pessoa que não quer passar no nutricionista agora, entenda também, para você poder ter um pouquinho mais de autonomia quando você está pensando no que você vai se alimentar, na forma que você vai se alimentar. Então, vamos lá, um de cada vez a gente vai falar sobre os três macronutrientes que são os principais aí que a gente precisa entender um pouquinho. Então, vamos começar pelo mais importante, pensando na nossa fisiologia, que são as proteínas. E o que são as proteínas, né? As proteínas são os geradores, né? As proteínas. E o que são as proteínas? As proteínas, na verdade, são as estruturas que vão formar de maneira mais eficiente o nosso corpo. Então, além de estar presente nos nossos músculos, né, os aminoácidos, que são as frações menores das proteínas, estão presentes em diversas funções do nosso organismo, inclusive no sistema imune. No nosso sistema endócrino também, muitos hormônios são feitos a partir de aminoácidos e de proteínas, e muitas enzimas também são feitas a partir de proteínas e aminoácidos. Então é por isso que existe uma relevância muito grande, por isso que a gente tem sempre uma preocupação muito grande com a quantidade de proteína que nós estamos comendo. E o que vai ser, né, onde que a gente vai encontrar de verdade essas proteínas? Então a gente vai encontrar ali na proteína de origem animal, né? Então vai ser as carnes que nós estamos habituados a consumir, tanto carne de gado, né, boi ou porco, ou carne de galinha, né, ou outras carnes diferentes que a gente não tem tanto no nosso hábito, mas que também fazem parte aí em muitas culturas, né, como carne de jacaré, ou carne de ovelha, ou outros tipos de carne, vai estar presente ali as proteínas. Inclusive, é importante dizer que as proteínas de origem animal são, sim, biologicamente mais eficientes quando a gente está pensando nessa estruturação fisiológica, mas não é obrigatório o consumo. A gente pode, sim, através das proteínas de origem vegetal, conseguir bater as nossas metas de proteína diária e ter uma saúde ali bem equilibrada e eficiente. As proteínas de origem vegetal vão ser encontradas principalmente nas leguminosas, né? Então feijões, os mais coloridos possíveis, grão de bico, ervilha, lentilha. A gente também vai encontrar bastante proteína na soja, a chia, a linhaça também, além da gordura presente, tem bastante proteína. Então, o ideal para quem quer fazer uma alimentação mais vegetariana ou vegetariana estrita, o ideal é que busque a ajuda de um profissional de nutrição para poder fazer o cálculo adequado da quantidade de proteínas e de como montar, né, de forma eficiente, os pratos aí para você estar consumindo, né, as preparações para você estar consumindo. Saindo das proteínas, nós vamos falar dos carboidratos. Os carboidratos, eles são fonte de energia rápida para o nosso corpo, né? Por isso que eles são ali os que a gente costuma ser mais sedento de consumo, porque eles trazem energia, né? Então, a glicose, que é o componente principal dos carboidratos, ela vai entrar e ela vai ali rapidamente se transformar em energia, e é por isso mesmo que a gente come carboidrato e sente aquela animação. Depois existem alguns processos fisiológicos que podem ficar para um outro vídeo, da gente entender um pouquinho o que acontece quando a gente consome de maneira excessiva os carboidratos, mas de maneira geral, os carboidratos são isso, fonte de energia. Vão existir os carboidratos simples, os complexos.
As fibras também são carboidratos, mas o nosso corpo não digere, então elas vão ter uma eficiência muito grande na nossa parte intestinal. E é importante que a gente reconheça aonde estão esses alimentos. Então, o açúcar, todo mundo sabe que é um carboidrato, então tudo que tem ali dentro da sua composição, açúcar, farinha, vai ser conhecido como um carboidrato quando a gente fala de preparações culinárias, mas a gente vai encontrar carboidratos em alimentos in natura, como os tubérculos, né, batatas, a mandioca, algumas frutas vão ter mais ou menos, legumes também vão ter mais ou menos carboidratos, cereais são fonte de carboidrato também, as leguminosas que vão estar presentes lá nas proteínas também são uma fonte importante de carboidrato, e é por isso que a gente precisa, né, quando está sendo vegetariano, do apoio de um profissional de nutrição para ajustar ali da melhor maneira possível e equilibrar dentro dos macronutrientes a sua dieta, tá? As fibras vão estar, a gente vai conseguir incluir as fibras na nossa alimentação, especialmente vindas de fonte de alimentos in natura, né? Então as frutas, vegetais, as verduras, os cereais, eles têm uma quantidade importante de fibra que vai ali complementar a nossa alimentação. Por último, a gente vai falar das gorduras. As gorduras também fazem parte, né, da produção de hormônio, então o colesterol não é algo tão ruim assim, embora a gente tenha que cuidar, mas o colesterol ele faz parte da produção de hormônios esteroidais e as gorduras elas também auxiliam ali no transporte de vitaminas e minerais, tá? Então, para essas vitaminas e minerais alcançarem ali toda a nossa estrutura corporal, é importante que a gente tenha um consumo adequado de gorduras. E aí as gorduras vão se dividir em alguns tipos, né? As saturadas, que são aquelas que são predominantemente de origem animal, mas a gente sabe que tem o coco, que também tem uma gordura saturada, né? O abacate também traz uma gordura saturada, embora ele tenha outras gorduras ali na sua composição. E aí a gente vai ter as insaturadas, as poliinsaturadas, as monoinsaturadas, e a gente vai encontrar as gorduras, né, lá no nosso guia alimentar como os ingredientes culinários. Dificilmente a gente vai comer alguma coisa assim que seja gordura pura. Agora o abacate tem ali uma quantidade grande de gordura, ele também vai ter fibra, ele também vai ter carboidrato, ele também tem outros elementos. Quando a gente fala de gordura pura, né, a gente está falando de azeite, de óleos vegetais, da manteiga, da margarina, que mais que tem? Essa da gordura da banha do porco, né? Então, aí a gente vai estar falando somente de gorduras, tá? O coco, o óleo de coco é somente gordura, mas o coco em si, embora tenha um pouquinho de gordura, não vai ser somente a gordura, também vai ter fibra, carboidratos, enfim. Então eu queria trazer esse panorama para vocês, para reconhecer um pouquinho o que são os carboidratos e aonde eles se encontram, e que o ideal, né, se você está com uma boa saúde, se você não precisa perder peso, se você está sem alguma questão como glicose alta, ou como colesterol alto, ou alguma outra necessidade, você realmente não precisa de um nutricionista nesse momento, e você pode começar a pensar em adequar a sua alimentação numa proporção ali ideal desses alimentos. Então, quando a gente pensa ali no nosso prato, né, de comida, a gente vai ter uma quantidade ali em torno de 1/3 do nosso prato com proteínas, né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas em torno de 100, 150 gramas de proteína, né? Um bom bife, né? Uma boa quantidade de grão de bico vai estar suprindo aí essa necessidade. E do resto a gente vai compor ali entre fibras e carboidratos mais simples, né? Então a gente vai comer arroz, feijão, uma boa quantidade de salada, uma boa quantidade de vegetais, ter uma frutinha ali de sobremesa e temperar tudo com alguma gordura de boa qualidade, tá? Então, de maneira geral, é isso que eu queria trazer para vocês. Acho importante que vocês reconheçam o que são, né, os macronutrientes, e aí a partir desse entendimento a gente consegue ir avançando aí em outros conhecimentos
mais específicos que vão facilitar a sua vida na forma de você se alimentar, sem que você vá cair em falácias aí da internet, de ficar com medo de consumir alguns alimentos, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!